Antes de ser o dono da escola, ele não passava de um lacaio dos valentões, forçado a farmar níveis em joguinhos de celular. A humilhação e a pressão foram tão extremas que ele jogou sem pausas até o próprio coração parar, morrendo de exaustão para recuperar um item perdido do líder dos delinquentes. Mas o fim trágico acabou sendo apenas um respawn. Ao abrir os olhos, o cenário era exatamente a mesma sala de aula do passado. O relógio havia voltado, mas um detalhe quebrava a normalidade. Um painel holográfico flutuava no ar, anunciando que todas as suas conquistas nos jogos haviam sido convertidas em poder físico real. O platinado logo apareceu, reiniciando a rotina de agressões covardes. Os golpes só cessaram no momento em que a garota decidiu se colocar no meio para defendê-lo. Sem o menor escrúpulo, o delinquente reagiu puxando os cabelos dela. Assistir àquela brutalidade estilhaçou o último bloqueio na mente do protagonista. A aceitação passiva evaporou de vez. Aquele era o fim definitivo do garoto fraco que não reagia. O agressor perde o controle e avança para bater na garota. Dawan atinge o seu limite. Cansado de engolir injustiças, ele ignora os riscos e dispara um soco direto contra o Brutamontes. O ataque falha miseravelmente. O valentão bloqueia o golpe com facilidade, fervendo de ódio e pronto para esmagá-lo. Dawan aceita o fim, aguardando a surra iminente. No entanto, o cenário muda de repente. Uma interface de jogo brota no ar, somando pontos de experiência em uma velocidade insana. Num piscar de olhos, ele chega ao nível máximo. O sistema o promove freneticamente, evoluindo seu status de promissor para heróico até conceder a ele uma classe lendária. A promoção traz uma habilidade devastadora. O corpo de Dawan se move no automático e dispara um combo brutal, castigando o inimigo com uma sequência implacável de golpes. O agressor desaba no chão, destruído e sangrando. A poucos passos de distância, a garota assiste a tudo paralisada, chocada com a força monstruosa e repentina do protagonista. Dawan reconhece a técnica na mesma hora. Era exatamente o que seus personagens faziam em um mundo virtual. Um aviso de administrador pisca na tela flutuante, revelando que aquilo era o pagamento por um favor. A ficha cai. A recompensa só podia vir de Chun, o paciente para quem ele havia entregado um item de raridade divina no passado, com o inimigo derrotado no chão. A pontuação de Dawan rompe todos os limites lógicos e ele desperta sua classe final e secreta. De volta à realidade, ele encara as próprias mãos, assustado com o próprio nível de poder. O velho sonho de transformar a vida em um videogame finalmente aconteceu. Com os atributos no máximo, desde que escapou da morte, ele conclui que consegue usar as mecânicas virtuais no mundo físico. Ainda desnorteada pelo massacre que acabou de presenciar, a garota salva apenas o encara, querendo descobrir como ele aprendeu a lutar daquele jeito, tocando as feridas na cabeça enquanto procura atendimento. O garoto chega a pensar que a pancada afetou seu juízo. Flashbacks de sua morte e de seu renascimento se misturam com as telas de sistema flutuando no ar. A lógica era clara. Tudo funcionava exatamente como os jogos em que ele sempre foi viciado. A situação era idêntica aos contos de fantasia onde o herói aniquila os inimigos e ganha vantagens absolutas. A alegria, porém, dura pouco. Uma nova notificação surge para quebrar suas pernas. O aviso informa que todos os seus atributos supremos foram selados e reduzidos a zero. A revolta toma conta. Depois de alcançar a classe definitiva, ele despencou de volta para a estaca zero, tornando-se fraco novamente num piscar de olhos. Inconformado com a rasteira do sistema, ele foca no prêmio. Ao massacrar o agressor minutos atrás, ele completou uma missão de evento, a exata mesma tarefa que havia aceitado no dia da sua morte. Como prova da conquista, uma chave dourada cintilante se materializa diante de seus olhos, acompanhada por um alerta oficial de recompensa. O cenário corta para a sala de aula, onde o clima é de pura fofoca. A turma repara nos machucados do protagonista e joga a culpa no brutamontes do colégio, comentando sobre o surto de raiva que o valentão teve mais cedo. Como todos estavam almoçando durante o confronto, o mistério domina o local, sem gravações ou testemunhas para espalhar na internet. Ninguém faz ideia de quem foi o responsável por desfigurar o valentão. Dawan ignora o teatro dos alunos e foca no prêmio brilhante em suas mãos. A aparência era de uma tranca comum, mas a interface garantia ser um item lendário destinado a abrir um local específico. Achando difícil de acreditar na utilidade imediata daquilo, ele enfia o objeto no bolso. O jogo tinha acabado de começar e sua curiosidade já mirava novos rumos. O foco de Dawan agora era desmascarar o administrador do sistema. O tom arrogante das mensagens ativou sua memória na hora, lembrando um jogador bizarro do mundo virtual que exigia ser chamado de Sua Alteza ou o Portador do Fim. A suspeita era enorme. O plano era voar para casa, logar no servidor e confrontar
montar o figurão para tirar a história ali. Porém, a tela do sistema pisca e o interrompe com um novo alerta. Uma missão obrigatória exigindo que ele aceite um convite misterioso que chegaria naquela noite. Sem entender como ou por quem essa entrega aconteceria, seus pensamentos são cortados bruscamente quando um aluno afobado tromba com ele no corredor, jogando-o no chão de forma violenta. O impacto traz uma dor aguda. O moleque se desculpa rapidamente pelo esbarrão. Dawan ignora a própria dor, mas nota que o nariz do garoto está sangrando sem parar. Após alguma insistência, ele convence o ferido a aceitar um lenço. Observando o estado do garoto, o protagonista chega a uma conclusão absurda. Aquele maluco conseguia ser fisicamente mais frágil do que ele com seus atributos completamente zerados. O cenário muda assim que Dawan entra no banheiro. Shinon, um colega de classe, bloqueia o caminho enquanto fuma um cigarro eletrônico. Dawan tenta quebrar o gelo perguntando sobre o jogo, mas leva um corte seco. O cara revela seu trunfo. Ele assistiu de camarote ao massacre contra o valentão da escola minutos atrás. As memórias da vida passada batem com força. Dawan lembra daquele exato rosto encarando na porta enquanto era humilhado. Shinon parte para o deboche rindo da sua classe secreta e provocando o protagonista, questionando se a pose de fracassado era apenas um teatrinho. Mas a época de abaixar a cabeça tinha acabado. Cansado de ser feito de palhaço, Dawan se prepara para cortar a provocação pela raiz ali mesmo. Ameaça imediata. Shin puxa o garoto pelo colarinho e joga a isca. Uma noitada para beber com alunas de outro colégio. O alerta da missão pisca na mente de Dawan na mesma hora. Ele logo saca a falsidade do convite. Embora a recompensa em experiência fosse a chave para ficar mais forte, o risco de colar com a laia dos agressores era alto demais. Escolhendo o caminho mais seguro, ele inventa um compromisso familiar urgente para escapar da enrascada. O agressor engole a desculpa, avisa que o chamará na próxima e vai embora. O alívio dura pouco. Assim que o inimigo some de vista, o sistema cobra o preço pela covardia. Uma tela vermelha surge decretando uma punição severa por rejeitar a tarefa. O impacto atinge como um atropelamento. Uma dor física brutal e paralisante castiga o corpo do protagonista, fazendo-o desabar no chão do banheiro. Os alunos que entram no local tomam um susto ao vê-lo contorcendo-se em agonia e logo jogam a culpa no brutamontes da escola. O cronômetro da interface é implacável. O castigo durará mais 59 minutos. Incapaz de aguentar o sofrimento, a tela pisca novamente oferecendo a chance de mudar de ideia. O grito de desespero do protagonista ecoa pelo corredor. Corte para a noite. O valentão chega ao ponto de encontro e dá de cara com Dawan já aguardando no local. Quebrado pela tortura do sistema, o garoto precisou ceder e aceitar a missão, remendando a história ao dizer que o compromisso da família havia sido cancelado. Ele força um sorriso para disfarçar o nervosismo, mas a tensão o corrói por dentro. Shin garante que a madrugada será inesquecível, porém o sorriso cínico no rosto do cara entrega a jogada. O clima cheirava a emboscada, e Dawan sabia perfeitamente que havia acabado de pisar em um campo minado. O instinto de sobrevivência gritava para ele dar o fora dali. Puxando o celular do bolso, ele improvisa um teatro, fingindo uma ligação urgente da família para escapar de fininho. A rota de fuga já estava traçada, mas o plano desmorona quando as convidadas chegam fazendo barulho. Uma das garotas paralisa o protagonista com uma beleza fora do comum. Totalmente rendido à cena, ele joga a desculpa pela janela e decide ficar. No fundo, a ficha cai. Não era só o encanto da garota segurando ele ali, mas a pressão esmagadora da missão do sistema. O ritmo na mesa é insano, com o grupo virando copos como se fosse água. Shin se gaba do esquema, revelando que um parceiro na equipe do bar garantia a farra de graça. Sondando o terreno, o valentão testa o protagonista sobre sua resistência à bebida. Sem nunca ter bebido um gole na vida, ele blefa com confiança, dizendo que não cai fácil, o que rende uma piada irônica sobre ele ser um pinguço. O agressor então banca o generoso, assumindo o controle da conta. Por um breve momento, no meio da cantoria e da música alta, o protagonista até começa a achar que o cara não era o monstro que parecia. A ilusão se despedaça minutos depois. A verdadeira carteira do grupo entra no bar de cabeça baixa. Jihan, um aluno sendo extorquido para bancar a farra pela segunda vez na mesma noite. O protagonista o reconhece de imediato. De repente, o clima amigável some. Shin tem um surto explosivo, berrando e ameaçando o garoto de forma psicopata. O choque paralisa o protagonista diante daquela mudança brutal de personalidade. Sondado se conhecia a nova vítima do colégio, ele nega qualquer intimidade para não se queimar. A crueldade rola solta. Fingindo hospitalidade, o agressor serve um copo, mas despeja o líquido de propósito nas calças da vítima. Com um sorriso sádico, ele debocha, sugerindo que o garoto devia ter escolhido uma roupa escura. O alvo, engolindo a humilhação, apenas balança a cabeça concordando com o próprio carrasco. O cérebro do protagonista processa a cena e junta as peças num clarão assustador. Ele se lembra do garoto esbarrando nele com o nariz sangrando no corredor. O banheiro de onde ele saiu era o exato reduto de Shin. O sangue gela. O cara ao seu lado não era apenas um encrenqueiro qualquer, era o espancador do colégio, e ele acabara de aceitar um convite
direto para o inferno. A garota que havia chamado a atenção de Dawan percebe a expressão perturbada no rosto dele. Na mesa, a bagunça rola solta. Quando as meninas tentam arrastar Shin para o karaokê, ele corta a onda, focado apenas em beber sem limites. O sádico resolve então usar sua vítima favorita como atração principal, forçando Ji-han a dar um showzinho de dança. Uma das convidadas até tenta barrar a covardia, mas é ignorada, pressionando o psicológico do garoto humilhado com falsas decepções. O agressor o obriga a levantar e se expor para a roda. Assistir aquela cena deplorável revira o estômago de Dawan. Questionando a falta de reação do colega, ele logo engole o próprio orgulho ao constatar que faria a mesma coisa para sobreviver. Sufocado pela tensão, ele usa o banheiro como desculpa para escapar. A realidade era brutal. O vilão só não encostava nele por acreditar cegamente que Dawan possuía poderes ocultos absurdos. Com seus status atuais completamente zerados e selados, o teatro do protagonista corria o sério risco de desmoronar a qualquer momento e levá-lo para a cova. A ameaça de punição do sistema era a única coisa que o mantinha no local. Dawan calcula que sua simples presença no bar já marcava os requisitos da missão como concluídos. O instinto de autopreservação gritava para ele desaparecer na noite e abandonar o colega à própria sorte, ciente de que um fracassado sem força não consegue resgatar ninguém. Contudo, o limite é ultrapassado e ele retorna ao grupo. Cansado do circo de horrores, ele bate de frente com o valentão e cobra uma atitude sobre as calças do garoto extorquido. O covarde inventa uma desculpa cínica envolvendo uma lavanderia, sustentando a farsa da sua pose heróica. Dawan não recua. Ele aposta alto na intimidação e dá uma ordem direta, tentando encurralar o inimigo. O blefe estava perfeitamente armado, mas a situação sai totalmente do controle. A porta do estabelecimento se abre e um homem musculoso e coberto de tatuagens invade o ambiente. Empunhando um vidro de ketchup na mão, o grandalhão justifica o próprio atraso e logo crava o olhar no protagonista, exigindo saber quem era a carne nova na mesa. Com um sorriso intimidador no rosto, Shin ordena que Dawan baixe a guarda e faça as devidas saudações, apresentando o monstro na porta como seu irmão mais velho. A presença do recém-chegado gela o sangue do protagonista. O sujeito tinha o porte e a aura de um criminoso, com o rosto manchado de vermelho. Sem dar espaço para respiro, Shin cobra uma resposta da discussão de antes, apertando o cerco. Sufocado pelo nervosismo e sem saída, o garoto foge do confronto direto e apenas pede o microfone. A desculpa barata traz um alívio temporário, mas ele percebe que o teatro de tentar esconder sua real condição estava prestes a custar sua vida. O momento de calma é destruído pelo aviso do sistema. A interface confirma o fim da missão do convite e dispara uma nova tarefa em cadeia na mesma hora. O objetivo suicida pisca na tela: esmagar o microfone na cara de Shin em 30 minutos para ganhar uma chave de cobre. O medo fala mais alto e ele tenta recusar a ordem, mas o alerta de punição surge em vermelho brilhante. A memória do castigo anterior, uma tortura capaz de enlouquecer qualquer um, o deixa em estado de choque. Na mesa, a tensão aumenta. Shin debocha do visual do parceiro, comentando que ele parecia um assassino perigoso, o que espanta as garotas em volta. Sem um pingo de remorso, o Brutamontes confirma que as manchas eram o sangue de pessoas que ele havia trucidado pelo caminho. A crueldade não para por aí. O monstro de 18 anos prensa o protagonista contra o estofado do sofá, esmagando-o com seu corpo para intimidá-lo por estar tremendo, e solta ameaças diretas. Shin cai na gargalhada com a cena. Aquela humilhação covarde e opressiva conseguia ser ainda pior do que a própria missão do sistema. O Brutamontes fecha a cara e exige saber qual era a graça. Shin usa o garoto como atração principal, contando para o grupo que foi ele quem derrubou o outro valentão da escola horas atrás. O mafioso avalia o alvo de cima a baixo e dá seu veredito. Não enxergava força, nem potencial, nem ameaça ali. O beco sem saída era absoluto. Se atacasse, seria massacrado pela gangue. Se fugisse, seria torturado pelo sistema. Em um ato de puro desespero, ele acessa o painel de atributos rezando por um milagre, mas sua habilidade de ataque continua totalmente selada e inútil, com o relógio despencando e marcando apenas 15 minutos para o fim. O pânico engole sua mente. Cortando o silêncio tenso, Shin o encara fixamente, pronto para disparar uma pergunta decisiva. A atmosfera na mesa se torna cortante quando o valentão exige saber a origem da força repentina do garoto. Dawan apenas balbucia uma desculpa sobre jogos, mas o agressor corta o assunto na hora, não querendo explicações. O que parecia uma emboscada toma um rumo bizarro. Em vez de ameaças, o líder da gangue faz um convite para uma aliança, pedindo a ajuda do protagonista para conquistar o controle total do distrito de Wanoh. A proposta é um desfile de tentações: status, dinheiro, acesso livre a tudo que o dinheiro compra e um exército de bajuladores ao seu dispor. Com uma mão pesada sobre o ombro do garoto, o agressor joga a isca final, prometendo que ele nunca mais seria a vítima de ninguém se aceitasse o trato. Dawan, inicialmente resistente,
a se tornar um criminoso. Começa a ver uma brecha para mudar seu destino. A ideia de virar o jogo, dominar os corredores e nunca mais abaixar a cabeça para nenhum agressor corrói sua hesitação. Enquanto o anfitrião se afasta para o banheiro, Da-Wan fica imerso em seus pensamentos. O poder que recebeu começa a ser visto como um bilhete de sorte, uma oportunidade única para finalmente descartar a vida de peão e se tornar alguém influente. Esse devaneio é interrompido por Ji-Han, que se aproxima trazendo a chave dourada que Da-Wan havia derrubado e esquecido no chão. Ji-Han aproveita o momento para soltar um aviso direto e perturbador: manter distância daquele grupo e, principalmente, não confiar em Shin. O alerta, embora vindo de alguém que ele considerava fraco, causa um choque de realidade. Mas a sede por uma vida nova é maior. Determinado a deixar de lado seu papel de perdedor, o protagonista ignora o conselho e se prepara para aceitar uma aliança perigosa, convencido de que, desta vez, o jogo está finalmente a seu favor. Ji-Han se afasta, justificando seu aviso pela percepção de que o protagonista não possuía uma alma corrompida. O tempo se esgota. Restam apenas 3 minutos e o desespero pelo castigo iminente toma conta. Da-Wan levanta, buscando um local isolado para enfrentar o sofrimento e, quem sabe, encontrar seu fim ali mesmo, como um animal que se separa da manada antes de morrer. Ele se tranca em um cômodo, tampa a boca com um pano para abafar os gritos e aguarda a dor que o sistema prometera. O cronômetro avança para os últimos 20 segundos. Ele toma uma decisão final. A humilhação de ser um servo era insuportável demais, e qualquer destino era melhor do que aquela vida. No entanto, o destino reserva uma reviravolta. Enquanto o grupo de valentões no karaokê se irrita com o sumiço do microfone e a ausência de Shin, este último retorna do banheiro, pálido e fragilizado por uma indisposição. Da-Wan, que estava ali por perto, vê a brecha perfeita. Ele surge como um vulto atrás do agressor e descarrega uma garrafa contra a cabeça do vilão com força total. O golpe é preciso. O valentão desaba inconsciente instantaneamente. A missão de justiça está cumprida e a epifania de Da-Wan é clara. Entre ser um tirano ou um perdedor, ele escolhe a segunda opção sem hesitar. Movido por um novo fôlego, ele arrasta o corpo do agressor para um canto escondido. Antes de fugir, nota o celular de Shin jogado no chão e o guarda como uma arma secreta. Enquanto Da-Wan escapa, o homem tatuado e o irmão do valentão continua sua cantoria horrível no karaokê, completamente alheio ao massacre. O aparelho roubado vibra com uma notificação no visor. A mensagem ácida e direta chama o Brutamontes de porco e critica sua voz insuportável. Ao ler o insulto no visor, o homem tatuado interrompe a música e o clima de festa é substituído por uma fúria cega. A fúria de Da-Wan, ao desafiar o destino, dura pouco. Quando ele se prepara para assumir, uma sombra pesada bloqueia sua passagem. Yuki, o Brutamontes tatuado, surge com o rosto transbordando ódio. O choque imobiliza o protagonista antes que qualquer reação seja possível. O sistema dispara uma nova missão, mas antes que Da-Wan possa ler, um chute violento nas costas o arremessa contra o chão, fazendo sua cabeça colidir contra o solo. O agressor se agacha, analisando a situação. Ele desconstrói a farsa do celular, afirmando que o valentão desmaiado jamais enviaria mensagens daquele tipo. A fúria de Yuki explode, ele agarra o protagonista e desfere um soco brutal no rosto. Em seguida, uma série de tapas violentos castiga o rosto de Da-Wan, enquanto o gangster despeja insultos sobre sua mediocridade e questiona, com desprezo, por que alguém como Shin perderia tempo querendo recrutá-lo. Ao notar o estado de Shin no chão, o gigante inspeciona o corpo e confirma suas suspeitas. Ele retira o microfone amassado do bolso de Da-Wan, rotulando-o como um covarde. Da-Wan, com o pouco de fôlego que lhe resta, devolve a ofensa, taxando de covardes aqueles que vivem de intimidar e roubar os indefesos. A resposta de Yuki é um arremesso que joga o garoto contra uma parede de sacos de farinha, deixando-o atordoado e em agonia. O agressor finaliza com uma sentença. A fraqueza de Ji-Han era natural, e Da-Wan agora seria seu novo servo. Imóvel sobre a farinha, o protagonista tateia o chão e seus dedos tocam a chave dourada. O sistema sinaliza que ela precisa ser inserida em uma fechadura, mas não há nenhuma à vista. Em um momento de clareza, o painel de habilidades brilha, revelando uma técnica oculta. Da-Wan enxerga o mecanismo escondido no ar, insere a chave na fechadura invisível e gira. No instante em que o objeto destrava, uma luz intensa explode no recinto, mudando completamente o rumo do confronto. O bruto volta a atenção para o comparsa desmaiado, esnobando Shin por ter sido derrubado por alguém que ele considera um lixo. Da-Wan, sentindo a urgência da nova missão do sistema, que o obriga a enfrentar aquele monstro para evitar um castigo excruciante, levanta-se e desafia o gigante. Yuki solta uma gargalhada cruel, achando o orgulho daquele fracassado um entretenimento curioso. O ataque do Brutamontes é imediato.
No instante em que o oponente investe, uma aura poderosa e estranha desperta em Da-Wan. O protagonista tem um momento de clareza. O sistema não quer justiça, quer um show sangrento para um público invisível. Envolto por um brilho azul intenso, ele invoca uma técnica lendária que viu um mestre dos fliperamas executar na infância: o golpe do falcão. É uma manobra de nocaute perfeita, capaz de liquidar o adversário com um único movimento preciso. Porém, há um problema crítico. A técnica exige um custo de mana que Da-Wan não possui. O sistema emite um alerta vermelho de esgotamento de energia no pior momento possível. Sem a habilidade ativa e com os reflexos lentos, ele vira um alvo fixo. O soco pesado de Yuki conecta em cheio no seu queixo, com um impacto tão seco que o som ecoa pelo recinto. Da-Wan é projetado pelo ar como um boneco de pano, aterrissando pesadamente atrás de seu inimigo. A vantagem que ele tentou alcançar com sua última cartada desapareceu, deixando-o estirado no chão, à mercê da fúria do gigante. Yuki encara o protagonista no chão, confuso com a confiança que o garoto ainda demonstra apesar da surra. Da-Wan, estirado e gemendo de dor, ferve de ódio contra as regras arbitrárias do sistema. Com apenas 100 de mana, ele percebe o beco sem saída. A técnica necessária para virar a luta exigia 120. A mente de Da-Wan corre enquanto ele tenta localizar a chave de bronze que ganhou ao nocautear Shin, deduzindo que ela deve ter caído no banheiro durante a confusão. O gigante não dá trégua. Ele agarra Da-Wan pelas costelas com força brutal, impedindo qualquer tentativa de fuga e lançando insultos, tratando-o como um rato desprezível. Cada vez que o protagonista tenta se levantar, o Brutamontes o joga de volta ao chão, exigindo que ele pare de resistir. Em vez de se render, Da-Wan solta uma risada insana que deixa o agressor intrigado. O gigante pisa sobre ele, esperando o choro, mas Da-Wan rebate com um blefe ousado. Ele pergunta se Yuki realmente acreditava que todo aquele caos teria sido causado sem um plano mestre. No momento exato em que o Brutamontes hesita, um elevador se abre logo atrás dele. Da-Wan grita um comando de ataque para um vazio absoluto, fingindo que reforços haviam chegado. O susto paralisa o gigante, que vira o rosto esperando um inimigo. O segundo de distração é tudo o que Da-Wan precisa. Ele desaparece da visão do agressor. O protagonista dispara pelos corredores, o coração batendo na garganta. A estratégia tola funcionou melhor do que o esperado. Ele corre desesperado em direção ao banheiro, tentando recuperar o fôlego enquanto a exaustão tenta derrubá-lo a cada passo, com o corpo gritando em protesto. Ele se arrasta pelo corredor, lutando contra o desmaio, determinado a alcançar a chave de bronze e finalmente conseguir os meios para virar esse jogo. As pernas de Da-Wan queimam, mas o destino joga a favor. No final do corredor, Yuki surge com um sorriso maníaco, bloqueando a saída e estalando os dedos, pronto para a execução. O protagonista se vê encurralado, sem energia, até que seus olhos batem no brilho metálico da chave de bronze jogada no chão. O sistema finalmente entrega a descrição. Desbloqueia atributos selados. Com o inimigo avançando como um trator, ele acessa o painel de status e espeta a chave no símbolo correspondente. O sistema libera um pico de adrenalina. Sem tempo a perder, Da-Wan força a interface a investir todos os pontos ganhos em mana. O gangster dispara um golpe fatal, mas, com a energia renovada, Da-Wan se desvia com uma agilidade sobrenatural. Ele pisa na coxa do Brutamontes para ganhar impulso e dispara o golpe do falcão. O corpo do protagonista sobe aos céus, a perna envolta em eletricidade bruta, e desce com um chute aéreo certeiro na têmpora do gigante. O impacto é devastador. O crânio de Yuki cede ao poder da habilidade secreta. Sangue explode do nariz do monstro, que revira os olhos e desaba de joelhos. Derrotado. O sistema confirma a vitória com uma notificação de monstro eliminado. Da-Wan aterrissa com a leveza de quem acaba de quebrar os próprios limites, recebendo uma chave de prata como espólio da batalha. A euforia, porém, dura menos que um suspiro. A rota de fuga é cortada por um vulto saindo das sombras. Shin, o líder dos valentões, desperta e surge no corredor, ainda grogue, mas carregado de uma fúria assassina. Ele exige respostas enquanto encara o corpo do comparsa destruído. Antes que Da-Wan pudesse preparar uma desculpa ou um novo ataque, a sombra de um terceiro indivíduo, ainda maior que todos os anteriores, projeta-se no corredor, encerrando qualquer chance de um final tranquilo. A chegada do irmão mais velho de Yuki, um jovem de 19 anos que operava o bar, transformou o clima em puro caos. O recém-chegado encarou o corpo do caçula estirado no chão, e o ódio em seus olhos não deixou dúvidas. O protagonista estava marcado para morrer. A notícia sobre o irmão de Yuki não era novidade, mas o perigo real se materializou quando uma dezena de delinquentes, todos comparsas de Shin, cercaram o local. Da-Wan, no limite da exaustão, contava apenas com 12 pontos de vida e 80
90 de mana. Fugir era impossível. Lutar, uma sentença de morte. Enquanto isso, do lado de fora, Ji-Han caminhava na noite incerta, ciente de que a mensagem que causara aquela confusão fora uma farsa. Ele temia pelo pior, torcendo para que o protagonista tivesse escapado ileso do ninho de cobras. Dentro do bar, a situação era crítica. Shin tentava confrontar Da-Wan, mas o cerco dos gangsters se fechava. A morte parecia inevitável. De repente, o pânico mudou de lado. Um funcionário do estabelecimento invadiu a sala aos gritos, anunciando que a polícia havia sido acionada no andar inferior. O medo da sirene superou a vontade dos criminosos de espancar o protagonista. Entre xingamentos e frustrações, os agressores começaram a debandar pelas escadas. O irmão de Yuki, antes de fugir, lançou um olhar mortal para Da-Wan, lamentando a sorte do garoto. Shin também não deixou barato, prometendo que a conta daquele confronto seria cobrada com juros. O protagonista, sentindo um alívio súbito ao perceber que tinha sobrevivido àquela noite, preparou-se para fugir pela escada de serviço. Contudo, antes mesmo de dar o primeiro passo, uma descarga elétrica estranha e paralisante percorreu cada fibra de seu corpo, derrubando-o no chão. Um novo fenômeno começava. O corpo de Da-Wan desmoronou. O estresse de ter enfrentado a morte, a surra brutal dos valentões e o custo biológico de ter forçado habilidades proibidas cobraram seu preço. No momento em que a adrenalina cessou, a escuridão tomou conta. Ao abrir os olhos, ele se viu diante de uma das garotas mais temidas e respeitadas do colégio. Confuso, ele tentou questionar a situação, mas foi calado imediatamente por uma mão firme sobre sua boca. Estavam escondidos no banheiro feminino. A voz dela era apenas um sussurro, orientando-o a manter silêncio absoluto enquanto a polícia ainda vasculhava o bar. Ao recuperar a fala, Da-Wan questionou a motivação por trás da denúncia, afinal, ela também estava consumindo álcool. A garota revelou que a denúncia foi sua estratégia para dispersar a gangue que tentava eliminá-lo. Ela confessou que sempre o considerou um perdedor comum, mas a forma como ele enfrentou o perigo sem recuar, mesmo sendo destruído por danos colaterais, despertou uma curiosidade genuína. Da-Wan, sentindo-se em dívida, ofereceu-se para retribuir o favor. Após muita insistência, ela aceitou conceder um desejo. A proximidade e o pedido sussurrado fizeram o rosto do protagonista arder em vergonha, deixando-o sem palavras. A manhã seguinte veio com o choque da realidade. O celular tocava sem parar com gritos de sua mãe. Da-Wan tentou argumentar que estava exausto do dia anterior, apenas para ser interrompido por uma revelação aterradora. Ele não estava desaparecido por apenas um dia, mas por 3. 3 dias inteiros de sono profundo, uma hibernação necessária para que seu organismo processasse o trauma de ter enfrentado 3 criminosos em um único embate. Enquanto a mãe retomava sua rotina de trabalho, ele ficou paralisado diante do aparelho. O mundo lá fora continuava, mas, após aquela noite no karaokê, a vida de Da-Wan nunca mais seria a mesma. A vitória contra o gigante não trouxe a satisfação esperada. Da-Wan sentia-se mais forte, porém uma fome voraz tomava conta de seu ser. Com as energias restauradas após o sono profundo, sua prioridade era clara: localizar o administrador misterioso do sistema. Ao logar no jogo, a decepção foi imediata. O perfil daquele que se intitulava o Portador do Fim simplesmente não existia mais. A conta havia sido deletada. Sem o suporte do administrador, Da-Wan percebeu que a sobrevivência dependeria exclusivamente de sua própria capacidade de adaptação. Ele sintetizou o que aprendera até ali. O mundo operava como um RPG absoluto, com classes e níveis definidos. Criminosos funcionavam como monstros de farm, oferecendo espólios e experiência ao serem derrotados. E, mais importante, as chaves eram as ferramentas definitivas de progressão. A chave de prata, obtida na última luta, provou ser o item-chave para desbloquear habilidades passivas de forma permanente, eliminando o risco do selamento que antes limitava seu poder. Apesar da nova força, a realidade era sombria. Ele agora era o alvo principal da gangue de Shin, uma sentença de morte que o forçava a planejar cada passo com cautela extrema. Enquanto tentava organizar os pensamentos para o restante das férias, o sino da porta interrompeu seu raciocínio. Uma nova missão do sistema surgiu na tela, desta vez curiosamente social. Uma ordem direta para sair com uma garota e satisfazer seus desejos. Relutante, Da-Wan caminhou até a porta. Ao abri-la, deparou-se com a mesma jovem que o havia ajudado a se esconder no banheiro durante a confusão no bar. A visita surpresa da garota deixa Da-Wan confuso, mas ela logo lembra de um acordo que fizeram no passado. Tirando o próprio casaco, ela manda o garoto tirar a roupa. O pedido o pega totalmente desprevenido. Uma notificação do sistema surge no mesmo instante, levando Da-Wan a interpretar a cena da pior forma possível e imaginar que a situação tomaria um rumo romântico. Pressionado pela impaciência da jovem, o garoto obedece, morrendo de vergonha por nunca ter passado por aquilo. A ilusão dele, no entanto, é esmagada logo em seguida, constrangida com o terrível mal-entendido.
A garota corta o clima e explica que só pediu isso por causa do calor, mandando-o desligar o aquecedor do quarto. Em seguida, ela revela que conseguiu rastrear o endereço dele usando um cartão esquecido na capinha do celular dias atrás. Ao analisar o guarda-roupa de Dawen, a garota critica o estilo antiquado das peças, todas compradas pela mãe dele. O painel do sistema atualiza o objetivo da missão, transformando a situação em um passeio para comprar roupas. Apesar do vexame anterior, a ideia de sair com uma garota o deixa empolgado. Dentro da loja, a estética rebelde e as tatuagens falsas escolhidas por ela assustam Dawen. A garota é direta e avisa que ele precisa parecer ameaçador para o lugar aonde vão em seguida. Sem saída, o garoto vai para o provador. A transformação é drástica. Vestindo calça, casaco e botas pretas, ele abandona a aura frágil e assume um visual moderno e intimidador. A distração e a empolgação com a nova aparência duram pouco, pois a interface do sistema pisca mais uma vez, entregando a próxima etapa do jogo, convidá-la para almoçar. A coragem de chamá-la para comer rendeu um sim rápido, mas o almoço se transforma em uma tortura. Após 30 minutos de silêncio sepulcral, o protagonista soa frio, frustrado e questionando se ela o odeia. Para quebrar o clima constrangedor, ele faz o mínimo e pergunta como ela se chama. A garota revela ser Cyan, mas corta qualquer interrogatório logo em seguida. A justificativa é direta. Eles vão se ver muitas vezes a partir de agora, então haverá tempo de sobra para se conhecerem. Sem cerimônias, Cyan o levanta da mesa para continuarem o passeio. A interface do sistema surge flutuando no ar, exigindo que ele a leve ao cinema ou a um fliperama. Até então, o garoto acreditava que o painel servia apenas para mandá-lo caçar brigas em troca de recompensas. Mas agora o objetivo é claro: vencer um encontro romântico. No fliperama, ele decide agir para impressioná-la. Inventando uma ida rápida ao banheiro, ele investe contra as máquinas de garra. 10 minutos depois, ele retorna triunfante, carregando um arsenal de peixinhos de pelúcia, com a certeza absoluta de que havia conquistado a garota. A ilusão de vitória é brutalmente esmagada. Um homem surge do nada e agarra o cabelo do garoto com força violenta, puxando-o para trás. O agressor furioso exige saber quem ele acha que é para pronunciar o nome de Cyan. Apesar da dor aguda, o rosto do valentão traz uma sensação estranha de familiaridade ao protagonista. Desesperada, Cyan grita o nome do invasor, Sejun Kang, e ordena que ele solte o rapaz imediatamente. O protagonista apenas se prepara, esperando a notificação do sistema com a missão de nocautear o inimigo, mas a briga é paralisada por uma declaração inesperada e chocante de Cyan. A bomba é jogada sem aviso. Cyan declara que o garoto é o namorado dela. A mentira paralisa tanto o protagonista quanto o agressor. Com o rosto em chamas, o rapaz dispensa o rival enquanto é erguido do chão pela garota. Antes de seguirem em frente, ele recupera sua pelúcia caída, deixando o Brutamontes atordoado para trás. A noite chega, mas a mente do garoto continua travada na palavra namorado. O transe só é quebrado quando Cyan avisa que chegaram ao último destino do passeio. Cumprindo a rota exigida pelo sistema, os dois entram em um prédio e sobem até o 7º andar. Acreditando estar prestes a vivenciar o desfecho romântico do encontro, ele entra em pânico e tenta pedir um tempo. Cyan corta o desespero na mesma hora, mandando-o apenas ficar quieto e deixar o resto nas mãos dela. A ilusão romântica desmorona drasticamente quando as portas do elevador se abrem. O garoto gela. Em vez de um ambiente seguro, ele se depara com um corredor de salas trancadas e percebe que acabou de invadir o território de uma facção criminosa local. Em um salão próximo, um líder com pose de juiz bate um martelo e instaura a Assembleia Geral das Gangues da cidade. O primeiro tópico da pauta é direto: decidir o que fazer com o protagonista após ele ter espancado 3 membros do grupo. Escondido, o rapaz ouve os delinquentes zombarem de sua aparência inofensiva. O juiz exige uma votação e todas as mãos do salão se erguem em uníssono. Em um piscar de olhos, o garoto descobre que se tornou a caça oficial de quase 500 desordeiros. O painel do sistema pisca e encerra a missão, exibindo um aviso sombrio sobre arriscar a própria vida. A interface detalha a mecânica brutal daquelas gangues. Eles agem por instinto, caçam sempre em bando e são controlados por um sistema de liderança extremamente rigoroso no distrito. Encurralado e com um alvo gigante nas costas, o protagonista tenta processar como sair vivo daquela armadilha. O painel do sistema traz um aviso cruel: por ser uma missão em cadeia, o prêmio só cai na conta quando tudo terminar. Sentindo-se usado como isca, o garoto acusa Cyan de tê-lo arrastado para uma emboscada. A resposta dela é cortada pelo líder de terra, que bate o martelo e exige silêncio para anunciar o segundo item da pauta: a eleição para um novo representante
representante no conselho da facção. Enquanto os capangas começam a notar o intruso suando frio ali perto, Cyan toma a frente. Ignorando as tentativas de fuga do garoto, ela o nomeia oficialmente para a vaga de chefia do distrito. A audácia paralisa a sala. Afinal, todos ali acabaram de votar pela morte dele. O líder questiona a insanidade de promover o próprio alvo. Cyan rebate com frieza, argumentando que espancar 3 membros do grupo no mesmo dia é o currículo perfeito de qualificação. Para o desespero do protagonista, outra representante do conselho apoia a ideia sem pestanejar. Apavorado, ele rejeita a indicação na mesma hora, recusando-se a afundar de vez naquele submundo. Cyan joga limpo e mostra a dura realidade, com quase 500 marginais prontos para matá-lo. Assumir aquele cargo de poder é a única imunidade capaz de mantê-lo vivo. Sem rodeios, a garota também admite seu motivo egoísta. Está usando o novato apenas para impedir que um rival insuportável roube a cadeira vazia. Antes que o garoto consiga processar a chantagem e o risco iminente, o som metálico do elevador corta a tensão no corredor. As portas se abrem. Do elevador surge Kang Sejun, o mesmo brutamontes do fliperama. Matando a charada na hora, ele acusa Cyan de ter inventado a mentira do namoro apenas para despistá-lo e tirá-lo da assembleia. Sem aviso, Sejun avança e ergue o garoto pelo pescoço. O ar some e a pressão sufocante quase o esmaga. A execução sumária é interrompida pelo bater do martelo do juiz. Exigindo ordem no conselho, o líder formaliza o impasse. A liderança do distrito agora tem 2 candidatos oficiais. A confusão se espalha entre os capangas, e zombam do novato franzino, enquanto Sejun e Cyan trocam farpas sobre quem realmente merece assumir a cadeira. Com a disputa declarada, o embate físico se torna a única saída. Sejun solta o garoto para se preparar. Desesperado, o protagonista tenta avisar que não dá a mínima para a vaga criminosa, mas nota uma brecha perfeita quando o rival vira as costas. Sem pensar 2 vezes, ele aciona sua habilidade especial e dispara um chute aéreo fulminante. O golpe veloz impressiona a plateia de delinquentes, mas o impacto esbarra em uma verdadeira parede, famoso por sua defesa impenetrável no distrito. Sejun bloqueia o ataque especial sem suar a camisa, elogiando a técnica em tom de deboche. O pânico domina o garoto. O mesmo chute havia nocauteado um brutamontes gigante horas antes, mas a realidade bate à porta. Sua reserva de mana está zerada. Sem energia para lançar a habilidade uma segunda vez, a derrota é certa. Confirmando o pesadelo, o inimigo avança e o agarra pelo pescoço mais uma vez, suspendendo o jogador no ar. Os tapas de desespero e rendição no braço do agressor são completamente inúteis, respondidos apenas com um sorriso sádico de quem não pretende soltar a presa. O reconhecimento atinge o protagonista como um golpe. Aquele rosto traz à tona um passado que ele queria esquecer. O homem à sua frente é Kang Sejun, o valentão que atormentava sua infância 5 anos atrás. Naquela época, o agressor era fisicamente bem diferente, mas tinha o costume brutal de agarrá-lo pelo pescoço até fazê-lo perder os sentidos. As constantes humilhações públicas na escola destruíram a autoconfiança do garoto, deixando-o traumatizado e incapaz de interagir com mulheres. Caído no chão, a frustração ferve em suas veias. É revoltante perceber que seu antigo carrasco entrou em forma, ganhou fama no submundo e agora atrai garotas sem nenhum esforço. Recusando-se a abaixar a cabeça para o mesmo inimigo, ele ignora os deboches dos capangas ao redor. Sejun lança um aviso direto, mandando-o ficar no chão se não quiser sofrer danos graves. Apesar de não ter mais sua habilidade especial disponível e com as chances de vitória praticamente nulas, o garoto fica de pé. Em um gesto de puro desafio, ele arranca o casaco, joga no chão e decreta que vai espancar o rival. A atitude suicida deixa a plateia de criminosos paralisada de choque. Sem hesitar, ele avança e dispara uma rajada de socos. O impacto, porém, é pífio. Com tédio e facilidade, Sejun bloqueia cada investida do magrelo. Mesmo parecendo patético na ofensiva, o garoto cerra os dentes e insiste nos ataques fracos. Ele sabe o que está fazendo. Seu objetivo não é nocautear o inimigo agora, mas sim enrolar e ganhar o tempo necessário para que seu verdadeiro plano funcione. O plano insano dependia de um trunfo obtido horas antes. Ao vasculhar os bolsos, ele havia encontrado uma chave de prata, o espólio recebido por ter derrotado o gigante anterior. O item destrancou uma habilidade passiva de classe exclusiva, um acerto crítico capaz de ignorar completamente a defesa inimiga e causar dano devastador, sem consumir um pingo de energia. O problema, a chance de ativação era de apenas 1%. Na matemática básica, um acerto letal a cada 100 tentativas. Sem outra saída, o garoto metralha socos inofensivos contra o rival. A cena é tão patética que arranca risadas cruéis da gangue e faz até sua aliada desviar o olhar de vergonha. Perto do golpe de número 80,
Sejun já nem presta atenção, bloqueando os ataques no automático. 99. O garoto dispara o 100º soco, acertando o centro do peito do adversário. Ele gela. O ataque crítico não ativou. A dura realidade do acaso o atinge de forma implacável. Um trauma antigo ressurge em sua mente. Aos 13 anos, ele havia torrado o dinheiro da classe em apostas de melhorias de jogos online e perdido tudo. O cruel sistema de probabilidade não tem pena de ninguém. Sem tentativas não garantem a vitória. O acaso entrega a mesma chance para o sucesso e para o desespero. Com a estratégia reduzida a pó e o coração disparado, ele percebe que o plano falhou miseravelmente. Intacto e sem um arranhão, Kang Sejun avança e o agarra mais uma vez. O contra-ataque de Kang é imediato e brutal. Agarrando o garoto pelo pescoço, o grandalhão o arremessa sem piedade contra uma pilha de tijolos. Com o oponente atordoado no chão, o agressor zomba da sequência inútil de socos. Ele se gaba de que nenhum truque barato funcionaria contra a força de seu novo corpo, esculpido à custa da perda de 130 quilos. Caído e machucado, o garoto joga a verdade na cara do rival. Ele revela a ligação entre os dois, lembrando que, no ensino fundamental, Kang não passava de um valentão obeso e sádico. Ele cospe a dura realidade de que os carrascos sempre esquecem o que fizeram, enquanto as vítimas carregam o trauma para sempre. A revelação faz o Brutamontes hesitar por uma fração de segundo, mas a total apatia que se segue prova que a dor do garoto não significa nada. O protagonista logo se arrepende de ter gastado fôlego com o passado. Em pânico, o rapaz começa a chutar o ar desesperadamente na tentativa de afastar o inimigo. A tática de defesa falha miseravelmente. Kang agarra sua perna no ar e o lança como um boneco contra um amontoado de mesas e cadeiras. Observando a cena patética, o grandalhão debocha da fraqueza do novato, comparando as vítimas do passado a velhos brinquedos esquecidos. A surra unilateral atrai a atenção de outro líder do conselho, um homem de terno, que se aproxima e tenta encerrar o combate. Para o engravatado, a luta perdeu o sentido, pois era óbvio que o garoto já não tinha mais forças ou vontade para continuar. O protagonista se culpa amargamente por ter apostado a vida em uma habilidade dependente de 1% de chance. Ele tem plena consciência de que não pode derrotar aquele monstro fisicamente. Contudo, a lógica fala mais alto. Se ele simplesmente jogar a toalha agora, os 500 marginais ao redor vão despedaçá-lo. Movido pelo puro instinto de sobrevivência, ele soca o chão, grita com todas as forças que o embate não terminou e fica de pé com extrema dificuldade. O esforço tira a paciência de Kang, que questiona por que ele não desiste de apanhar. No entanto, a pose heróica do garoto é pura fachada. Completamente quebrado e em desespero absoluto, ele usa a distração do rival, dá as costas para a luta e arranca em disparada rumo à saída, já fantasiando com uma fuga eterna para uma ilha deserta. A fuga desesperada é interrompida por um erro idiota. Em sua corrida frenética rumo à saída, o garoto tropeça no próprio casaco que havia jogado no chão minutos antes. Ao perder o equilíbrio e despencar para frente, ele estica a mão por puro reflexo para não dar de cara no chão. O movimento desajeitado faz com que a palma de sua mão bata em cheio no peito do adversário. O que deveria ser um esbarrão patético se transforma em um impacto devastador. O improvável golpe de 1% de chance finalmente é ativado. A força explosiva do acerto crítico lança o grandalhão pelos ares, fazendo-o colidir com extrema violência contra as portas de metal do elevador, que amassam instantaneamente com o choque. O silêncio absoluto toma conta do corredor. Os membros da gangue assistem à cena de queixo caído. Sem entender a mecânica da habilidade passiva, os criminosos começam a sussurrar absurdos, convencidos de que o magrelo concentrou energia e usou uma técnica marcial secreta e letal para esmagar os órgãos do gigante. Enquanto isso, o painel do sistema pisca na frente do garoto, confirmando que o milagroso dano crítico funcionou. A ilusão de vitória dura pouco. Tossindo e gravemente ferido, o Brutamontes se apoia na parede e volta a ficar de pé. Fervendo de ódio por ter certeza de que o novato fingiu fraqueza o tempo todo para humilhá-lo, ele jura despedaçar o protagonista. Tremendo dos pés à cabeça diante da fúria assassina do monstro, o garoto reage de uma forma que confunde a todos. Ele abre um sorriso estranho e satisfeito. A lógica que acalma sua mente é puramente gamer. Qualquer jogador conhece o desespero de depender da sorte, mas sabe que a menor fração de probabilidade pode virar a partida. Inspirado pela persistência de quem gasta tudo em busca de uma recompensa rara e acaba vencendo o sistema, ele percebe que apostar sua vida naquela roleta russa de números aleatórios foi a escolha certa. Com a guarda do inimigo focada na defesa, o garoto toma impulso. Ele arranca em disparada aos gritos, anunciando que o próximo soco atingiria o peito de Sejun mais uma vez. Confiante de que não cairia no mesmo truque, o grandalhão cruza os braços sobre o tronco para blindar a área. Era exatamente
exatamente o que o protagonista queria, uma finta perfeita. No último milissegundo, o punho muda de trajetória e sobe direto para o rosto desprotegido. Na natureza, até o mais invencível dos predadores marinhos, um tubarão branco de toneladas de puro músculo possui um ponto frágil que não pode ser blindado, o focinho. Com humanos, a regra é a mesma. Ninguém consegue treinar ou fortalecer o próprio nariz. O soco explode em cheio na cara de Sejun. O impacto rasga a cartilagem e o sangue espirra instantaneamente. Atordoado pelo golpe devastador, o gigante recua cambaleando. Cego de ódio e com o rosto lavado de sangue, ele berra, jurando varrer o garoto da face da terra. O protagonista percebe que não dá mais para depender da sorte ou de um acerto crítico de 1%. Ele precisa finalizar o combate agora. Aproveitando a desorientação do inimigo, o garoto desliza para as costas do Brutamontes e encaixa um mata-leão apertado. Para garantir a submissão, ele crava os dedos no nariz quebrado do rival e puxa com toda a sua fúria. Invertendo os papéis, o garoto devolve a ameaça e decreta que o gigante é quem será eliminado. Sem afrouxar o estrangulamento, ele avisa que o monstro tem duas opções: implorar pela rendição ou apagar por falta de ar. A cena bizarra deixa os líderes e capangas no corredor em choque absoluto. O temido Brutamontes da facção agora se debulha em lágrimas nas mãos do novato franzino. A dor e a humilhação quebram o orgulho de Sejun, que finalmente cede e implora por misericórdia. Assim que ouve a palavra de desistência, o protagonista o solta. O gigante desaba de joelhos no chão, puxando o ar de forma patética. Coberto de hematomas e exausto, o garoto mal tem tempo de processar que sobreviveu e venceu a luta. O alívio é cortado abruptamente pelo bip de um componente eletrônico surgindo bem atrás dele. Uma poça d'água no chão se torna o estopim do caos. Antes mesmo que o protagonista possa saborear a vitória, um fio elétrico desencapado encosta na umidade. Faíscas cortam o ar, seguidas por uma explosão violenta que engole o fundo do corredor e interrompe qualquer comemoração. O pânico é imediato. Apavorados com as chamas reais e com medo de uma nova batida policial, os delinquentes fogem em desespero para o elevador. A evacuação é rápida e do lado de fora do prédio, o garoto respira aliviado por não ter virado cinzas. No entanto, a tranquilidade acaba quando alguém nota a ausência de Cyan. A ficha cai. Ela poderia estar presa no andar de cima. Mesmo considerando a chance de ela já ter escapado, a lembrança do acordo de passarem o dia inteiro juntos fala mais alto. Ignorando o próprio instinto de sobrevivência, o garoto dá meia volta e dispara escada acima. Ele escancara a porta do andar, berrando a plenos pulmões que voltou para resgatá-la. A pose de herói desmorona em segundos. Em vez de um inferno mortal, ele encontra o líder de terno apagando o fogo tranquilamente com um extintor. Com o rosto queimando de vergonha, o garoto tenta disfarçar o vexame, inventando que só subiu para perguntar se já podia ir para casa. O engravatado apenas avisa que a assembleia foi adiada por causa do incidente e decreta oficialmente o garoto como o novo representante do distrito. Cyan logo justifica a jogada insana. Colocá-lo na liderança absoluta era a única garantia de que o exército de marginais não o caçaria até a morte. O encontro caótico finalmente termina na porta da casa de Cyan. Na hora da despedida, ele entrega a pelúcia de peixe que pescou no fliperama, jurando que era o prêmio que ela tanto cobiçava pela vitrine. A garota, porém, destrói a última ilusão do dia com naturalidade. Ela esclarece que nunca deu a mínima para as pelúcias. Estava apenas lendo um cartaz de procurado colado no vidro da máquina. O protagonista fica plantado na calçada, absorvendo o peso do próprio equívoco. Apesar do vexame com o cartaz, Cyan abre um sorriso sincero. Abraçando a pelúcia, ela agradece a coragem dele de ter voltado ao prédio em chamas apenas para tentar resgatá-la. O garoto fica com o rosto em chamas e mal consegue gaguejar uma despedida decente. O fim da noite é coroado por um aviso do sistema. A missão foi concluída. A maratona insana de 8 tarefas seguidas chega ao fim, rendendo pontos de combo acumulados. A expectativa de receber uma chave especial, no entanto, vira frustração pura assim que ele confere a recompensa medíocre que cai em seu inventário. Na manhã seguinte, a realidade cobra a conta e ele volta à escola após um longo período de faltas. Focado, ele chega bem antes do sinal bater, carregando cabos, monitores e equipamentos para montar seu próprio setup gamer no fundo da sala de aula. O plano de uma instalação silenciosa esbarra em um obstáculo. Um aluno já está ali, dormindo esparramado em uma carteira. Tentando fazer o mínimo de barulho possível, o garoto espia o crachá do dorminhoco e gela instantaneamente. O nome gravado é Han Yun. A mente do protagonista resgata o aviso sombrio de Cyan na mesma hora. Aquele é o representante do distrito de Sayandong, simplesmente o delinquente mais perigoso de toda a região. O temido líder desperta. Em um tom carregado de cinismo,
Han Yun quebra o gelo dizendo que o novato não deveria ter medo de um colega de conselho. A suposta camaradagem, porém, dura apenas um segundo. Sem aviso, o veterano chuta e atira todos os eletrônicos do garoto no chão. A ameaça escala rápido. Han Yun deixa claro que eliminá-lo ali seria a coisa mais fácil do mundo, lembrando do conselho de Saiyan para evitar qualquer confronto direto com aquele monstro. O protagonista tenta apaziguar os ânimos. Ele argumenta que, como membros da mesma cúpula, eles deveriam ser aliados e não inimigos. A justificativa é esmagada pela fria lei do submundo. Han Yun sorri e o corrige, explicando que as regras do conselho não só permitem, como incentivam os combates internos justamente para definir a hierarquia de poder, cobrando a conta por uma interferência anterior nos assuntos de sua gangue. O veterano puxa o braço para trás, preparando um golpe letal. Encurralado e sem chance de revidar, o garoto apenas cerra os punhos e fecha os olhos, preparando-se para o impacto. O punho de Han congela a centímetros do rosto de Dawn. O ataque é cancelado. A justificativa é simples. Seu líder não quer esse confronto. Com um golpe rápido, Han joga o garoto no chão e já lança a proposta de uma aliança. Como ambos dividem os mesmos interesses, ele garante que vai dar o recado para sua facção e ninguém ousará encostar em Dawn. O sinal toca. O caótico primeiro dia de aula já drenou a energia do garoto. Já sentado na classe, a ficha cai. Han nem estuda naquela sala. A emboscada de mais cedo foi totalmente premeditada. Conforme os intervalos do segundo ano vão passando, uma sensação bizarra toma conta de Dawn. Está tudo muito silencioso. O início do semestre é sempre uma zona de guerra, onde os valentões marcam território e transformam a escola em uma selva. Mas, dessa vez, ninguém tenta usá-lo de capacho. A calmaria irreal é quebrada pelo som de vidro estilhaçando e um aluno sendo arremessado pela janela. Irritado com a rotina de bullying ao redor, Dawn vai ao banheiro para esfriar a cabeça, mas acaba esbarrando em um problema antigo. Ele dá de cara com Yamin. Lembrando da treta do karaokê e esperando o pior, Dawn logo levanta as mãos declarando rendição. A reação quebra suas expectativas. Zero agressividade. Yamin apenas o parabeniza por ter virado o representante, visivelmente empolgado ao saber da conexão entre Dawn e Junsun. O papo é esquisito, o valentão dá uma desculpa qualquer e vaza rapidamente. Na mesma onda, outro cara aproveita para pedir que Dawn faça a boa e fale bem dele para Junsun. De volta à sala, Dawn junta as peças. Han realmente cumpriu a palavra e segurou os agressores. A tão sonhada vida normal de estudante virou realidade, mas o gosto é amargo. Ele sente que não se encaixa. O sistema não deveria forçá-lo a esmagar os chefões da escola. Virar membro do conselho de forma tão pacífica cheira a armadilha. Enquanto se questiona se é apenas um peão no jogo de alguém, um encrenqueiro se aproxima quebrando o gelo, cobrando explicações de forma ameaçadora para saber se ele está de brincadeira. A garota lhe estende um pacote. Dawn tem certeza de que é um presente dado por pena de sua situação deplorável, mas Arendo quebra sua expectativa. É uma retribuição direta pela ajuda que ele deu no passado. Achando que está alucinando, ele aceita e abre a caixa, deparando-se com um polvo minúsculo. Ela explica a lógica bizarra. A criatura é um remédio potente para restaurar a energia e curar os ferimentos recentes do garoto. Dawn brinca com a situação. E a garota entra na onda, aconselhando que ele devore o bicho vivo para uma recuperação imediata. O momento é abruptamente cortado por um ruivo desconhecido que chega exigindo a atenção de Dawn. Arendo questiona a identidade do invasor, mas Dawn deixa claro que nunca viu o sujeito na vida. Longe dali, na sala escura de fotografia, a alta cúpula dos valentões discute as estratégias do líder. Kim questiona as motivações de Han. O chefe explica seu teste recente. Ele havia encurralado Dawn para ver se o garoto lutaria ou recuaria, mas a reação foi imprevisível. Em vez de congelar de pavor ou atacar, Dawn tremia enquanto mantinha o olhar fixo em um ponto específico. Han revela que notou essa anomalia nele desde a assembleia escolar, cortando o interrogatório. Ele apenas afirma que testar os limites de Dawn de perto será uma diversão garantida. De volta à sala de aula, a paciência de Dawn chega ao limite. Irritado por ter seu momento com Arendo arruinado, ele avança contra o ruivo intrometido e ordena com firmeza que o cara se levante. Simultaneamente, em outro canto do colégio, um aluno tatuado estranha a ausência de caos na turma do segundo ano. Um capanga lhe mostra a resposta. A presença de uma figura específica está travando o ecossistema da escola. A grande ironia é que o sádico Sozung está exatamente nessa mesma sala, e os observadores aguardam de camarote pelo inevitável banho de sangue, forçando uma coragem que não tem. Dawn peita o ruivo. Ele se apresenta formalmente, joga o nome de Han na roda para testar o terreno e manda Sozung procurar a própria confusão em outro lugar, caso queira mesmo arranjar briga. A prioridade de Dawn é continuar respirando. O acordo de proteção funciona contra a facção de Salem, mas o sádico Sozung pertence ao distrito vizinho, e as regras lá são outras. A provocação surte efeito imediato. Enfurecido com a ousadia, Cara se levanta pronto para o ataque. Mantendo a postura, Dawn rebate, indicando que qualquer um com mãos e olhos pode muito bem
se virar sozinho. Sosung devolve a ofensa com deboche e um olhar tão sombrio que faz a espinha de Dawn gelar, arrancando brutalmente o celular das mãos do garoto. Toda a tensão, porém, derrete no instante seguinte, quando o encrenqueiro revela que só pegou o aparelho para testar a suposta fama de gamer profissional de Dawn. O alívio é imediato. Ele não só sobreviveu à ameaça de morte, como também sentiu que marcou pontos com Aren. A glória dura poucos segundos, já que seu colega inconveniente decide expulsar a garota da sala do nada, deixando Dawn de queixo caído. Os alto-falantes estalam anunciando o horário de almoço e a mente do garoto trabalha rápido. Se correr, pode interceptar Aren e dividir a mesa com a garota mais popular da escola. O plano é abortado quando ele é puxado pelo braço. Para sua surpresa, é o garoto tímido que ele havia resgatado no incidente do karaokê. Impressionado com a iniciativa do rapaz, Dawn aceita a companhia até o refeitório. No trajeto, o corredor vira o mar vermelho se abrindo de medo para a passagem de figuras ameaçadoras. Na área da comida, a lei do mais forte entra em cena. Um brutamontes gigante bloqueia a passagem de quem tentava entrar na fila, usando o próprio tamanho para intimidar. Aproveitando a ausência dos professores, ele decreta que sua turma tem prioridade absoluta e chama seus capangas para se servirem primeiro na cara dura. Observando o caos, Dawn toma um susto ao esbarrar em Jihan, descobrindo que o colega também foi jogado na caótica turma 3. Sem perder tempo, Jihan joga um balde de água fria na confiança de Dawn. Bater de frente com os chefões mais cedo foi uma jogada suicida, e ele precisa abrir os olhos se quiser sair vivo daquele semestre. O alerta de Jihan é direto. Provocar Sosung é flertar com o perigo. Como passou o último ano focado apenas em jogos, Dawn está totalmente por fora da hierarquia escolar e pede explicações. Jihan detalha o perfil do garoto. Ele não é o clássico valentão que bate por diversão ou liga para status. Ele vive na sua, pacífico na maior parte do tempo. O problema é que ele possui um único e explosivo gatilho. Ninguém pode passar na sua frente em uma fila. O cenário para o desastre já está montado. O brutamontes do terceiro ano debocha de Sosung, achando graça na irritação do garoto só porque os veteranos se serviram primeiro. O ambiente congela. Com um olhar sombrio, Sosung apenas quer saber uma coisa. O grandalhão acha que é mais rápido do que ele. Arrogante, o veterano decreta que seus punhos são mais rápidos que a visão do garoto. A teoria cai por terra em um segundo. Antes que o veterano consiga respirar, um soco brutal afunda em seu estômago. Cego de raiva, o grandão parte para a agressão e tenta arrancar a cabeça de Sosung com um soco no rosto. É inútil. Sosung baila, desviando de cada golpe como se não fosse nada e aproveitando o balanço do próprio corpo para encaixar contra-ataques perfeitos. O veterano entra em desespero ao perceber que não consegue acertar absolutamente nada. A brincadeira acaba. Gritando que ainda aguarda a resposta de sua pergunta, Sosung descarrega um combo rápido e fulminante de socos. O refeitório inteiro assiste em choque absoluto enquanto a montanha de músculos despenca. Sem demonstrar nenhuma emoção, Sosung decreta que o adversário era lento demais para ter a audácia de furar a fila. O veterano apaga ali mesmo no chão. A uma distância segura, o suor frio escorre pelo rosto de Dawn e Jihan. A brutalidade do massacre os deixa aterrorizados. Já no caminho de volta para casa, a cena não sai da cabeça de Dawn. Destruir alguém daquele jeito por causa de um lugar na fila do almoço não faz sentido. A única informação que ele consegue associar a tudo isso é um velho boato escolar. Sosung, o garoto obcecado por ser rápido, faz parte do clube de atletismo. A regra agora é clara: nunca corte à frente de Sosung. Segurando seu polvo, Dawn finalmente acredita que encontrou a fórmula para um semestre tranquilo e sem dores de cabeça. A ilusão dura pouco. Uma notificação do sistema pisca diante dele com uma missão suicida. Ele tem exatamente 10 minutos para correr e ultrapassar Sosung. Berrando de frustração no meio do pátio, o garoto já prevê a surra que vai levar, mas o medo de falhar no desafio fala mais alto. O relógio está correndo e ele precisa caçar seu alvo imediatamente. A cena corta para um beco escuro. Um aluno com os óculos despedaçados rasteja no chão, implorando por misericórdia. O nariz sangra enquanto ele tenta justificar que o encontrão foi um acidente causado pela pressa para chegar ao cursinho. O obstáculo era Sosung. Encarando a vítima com desprezo, ele lança sua pergunta intimidadora de sempre, querendo saber se o nerd se considera mais rápido do que ele. Após 10 segundos de puro terror psicológico em silêncio, Sosung pega a mochila e vira as costas. O garoto desaba em um choro desesperado. Dawn surge do nada e lhe entrega um lenço. Direto ao ponto, ele pergunta se a vítima quer dar o troco. O nerd confirma o desejo de vingança, mas lamenta não ter força para isso. Faltando apenas 2 minutos no cronômetro da missão,
Dawn se identifica com aquela sensação de fraqueza, mas deixa o medo de lado. Ele promete ao garoto ferido que So-Sung nunca mais vai aterrorizar ninguém daquele jeito. Agarrando um chaveiro e lutando contra a própria náusea de ansiedade, Dawn decide encarar o monstro de frente. Mas antes de avançar, um flash de memória o transporta para dias antes do confronto. A memória bate forte. Depois de se despedir de Seung e fechar a absurda marca de 8 missões seguidas, o sistema havia jogado um loot secreto no seu colo, um chaveiro esquisito segurando 4 chaves de bronze e uma de ouro. A regra de uso era implacável: ou ativava todas juntas, ou o restante viraria poeira assim que a primeira fosse usada. De qualquer forma, ele já planejava torrar tudo de uma vez. Diferente da chave dourada, que funcionava como uma roleta russa de habilidades aleatórias, as de bronze garantiam o poder de escolher e upar atributos de forma permanente para bater de frente com o próximo chefão. Ele queria ter guardado os itens, mas o cronômetro marcando apenas 2 minutos o puxa de volta para o caos. Ainda no beco, ele questiona o nerd machucado sobre qualquer possível ponto fraco de So-Sung. A resposta é um frustrante e inútil não. Sem margem para erro e com o coração batendo na garganta, Dawn sai do beco e corre até uma esquina vazia. É a hora do tudo ou nada. Ele aciona a chave de ouro primeiro e tira a sorte grande. Adquire uma habilidade focada em atacar pontos cegos com pouquíssimo custo de mana. O único obstáculo é que sua reserva de magia ainda é quase nula. Ele resolve o problema no mesmo instante, queimando uma chave de bronze para desbloquear o status e adicionar 100 pontos diretos na sua barra de mana. Agora, vem a decisão crucial de qual atributo focar. O alvo é um ex-atleta, um especialista em velocidade extrema que transforma o próprio ritmo em uma arma letal de combate. Enquanto Dawn tenta calcular sua estratégia, a realidade desenha a resposta na sua frente. Um ônibus passa voando pela rua e uma garota surge correndo freneticamente atrás do veículo. Sem diminuir o passo, ela tromba em alguém no caminho, lança um pedido rápido de desculpas no ar e continua sua perseguição em alta velocidade. A garota entra no ônibus correndo, acreditando estar segura. Doce ilusão. O valentão ruivo surge logo atrás com um olhar macabro. Quando ele avança para pegá-la, Dawn intervém e o segura firmemente. Blim. O sistema notifica o sucesso da missão de perseguição. Dawn respira aliviado, mas a expressão de puro ódio de Seung-gu gela o sangue. Ele ainda tenta perguntar se o cara aceita as desculpas, mas a resposta vem do sistema. Uma nova missão em cadeia exige a derrota do agressor. Sem escapatória, Dawn joga preventivamente. Ele ativa sua habilidade, um relâmpago azul estala e ele desferiu um golpe certeiro no ponto cego do oponente. A melhor defesa é o ataque. Seung-gu geme de dor, mas a dor vira fúria instantânea. Olhos vermelhos de raiva, ele começa a vomitar xingamentos. Vendo a encrenca, Dawn pica a mula. A estratégia é bater e correr para atacar de surpresa depois. Plano furado. Em segundos, Seung-gu cola nele e arranca a mochila de Dawn, arremessando-a no chão. Aproveitando o baixo custo de mana, Dawn não para e emenda um combo de ataques rápidos. Quem é o mais rápido agora? Provoca. Seung-gu, em silêncio, apenas tira a própria mochila. Quando ela atinge o solo, o chão afunda, pesada como chumbo, provavelmente cheia de pedras. A verdadeira luta começa agora. Seung-gu avança. Dawn prepara outro golpe no ponto cego, mas o Brutamonte se esquiva com uma facilidade assustadora. Repete o que você disse, exige Seung-gu, enquanto descarrega uma sequência brutal de socos direto na cara de Dawn. O sangue espirra do nariz. Dawn tenta usar a habilidade novamente, mas o oponente desvia sem o menor esforço. Ele tá voando. Só agora a ficha cai para o protagonista. A mochila pesada estava servindo apenas para limitar a velocidade e agilidade monstruosa daquele cara. O olhar assassino do valentão é a única resposta que Dawn recebe antes de um soco brutal afundar seu peito. O impacto o arremessa para trás, fazendo seu corpo quicar no asfalto. A velocidade do inimigo agora é insana. Dawn avalia suas opções em desespero. Lançar o golpe do falcão é tentador, mas o risco de zerar sua mana, de vez, é alto demais. Como um cara que não entende absolutamente nada de artes marciais vai lidar com um monstro ágil desses? O ruivo corta a hesitação com um ultimato frio. Exige saber se o nerd prefere terminar a briga em coma ou numa cadeira de rodas. A ameaça força Dawn a apostar alto. Ele engata uma sequência de 3 ataques focados no ponto cego, mas o adversário esquiva de todos sem suar, avisando com desdém que a mesma tática não vai funcionar 2 vezes. É exatamente aí que a isca engole o peixe. Aproveitando a guarda baixa gerada pela arrogância, Dawn manda uma finta e acerta as costas da mão em cheio na bochecha do Brutamontes. Ele não perde a chance de devolver a provocação, debochando de como um golpe tão lento e óbvio conseguiu furar uma defesa tão elogiada. A tática de sobrevivência é pura teoria gamer, intercalar ritmo e força, misturando golpes rápidos e fracos com movimentos lentos e pesados.
Tudo o que o garoto sabe sobre briga de rua foi aprendido nos videogames, e a lógica dos combos se mostrou perfeitamente aplicável à realidade. Na hora de distribuir seus atributos recém-desbloqueados, Dawan teve a frieza de perceber que jamais conseguiria bater de frente com o ritmo alucinante de um atleta. Em vez de correr atrás do prejuízo, ele torrou absolutamente todos os seus pontos no atributo de ataque. Com o poder de dano cravado em 31, seus punhos viraram verdadeiras armas de concussão, transformando a pancadaria em um fliperama. O jogo vira. A vida real pode ser brutal, mas quando as regras se tornam as de um videogame, Dawan tem certeza da vitória. Afinal, ele nunca aprendeu a perder jogando. A tática de Dawan muda para a leitura de movimento. Tentando mapear o estilo do adversário, ele arrisca outro ataque no ponto cego. O golpe passa no vazio, mas o erro rende uma informação valiosa. O inimigo sempre engata um soco super rápido logo depois de esquivar. O plano passa a ser blindar o rosto e esperar o contra-ataque. Porém, o Brutamontes quebra o padrão e lança um chute do nada. O golpe pega em cheio na testa, arremessando o garoto para trás, até ele conseguir frear, arrastando os pés no chão. Confiante, o Ruivo decreta que Dawan jamais conseguirá vencê-lo. O susto serve de alerta. No calor do combate, Dawan havia esquecido completamente que o adversário também usava as pernas. Se a pancada tivesse pegado de jeito na cabeça, ele já estaria apagado. Prolongar a briga é suicídio, então ele decide resolver tudo numa última investida. Ele avança com tudo e joga uma isca, fingindo um soco pesado no estômago. O plano desmorona quando o oponente trava seu braço em pleno ar. Com o garoto imobilizado, o agressor solta um chute de baixo para cima que explode direto no queixo. O impacto é tão absurdo que Dawan cospe sangue e o mundo gira. Sem dar respiro, o valentão ri das estratégias baratas, acerta um soco limpo no rosto e finaliza a sequência com um novo chute devastador. O protagonista voa longe enquanto ouve o adversário avisar que agora não tem mais volta. Largado no asfalto, tossindo e quase paralisado pela dor no maxilar, Dawan entende que vai ser morto se não reagir. Rastejando, ele abre a interface do sistema em puro desespero. A barra de vida está no vermelho escuro e os atributos estão travados, sem chance de regenerar no meio do combate. Calculando o que sobrou, a realidade bate forte. Só há energia para mais uma única ativação da habilidade de ponto cego. O fim parecia certo, até que um detalhe minúsculo na descrição do poder salta aos olhos. Em absoluto silêncio, ele aciona a habilidade para sua última cartada. O adversário arma a perna como se fosse cobrar um pênalti letal. É a brecha perfeita. Dawan aciona a habilidade de ponto cego e vai direto na base de apoio do inimigo. O golpe estala no calcanhar de Seongu, causando uma fisgada de dor instantânea. Aterrissando em segurança, Dawan abre um sorriso. Ele finalmente sacou a sacada da sua habilidade. Diferente de outros poderes limitados à cabeça ou ao uso exclusivo das mãos, o golpe no ponto cego pode ser executado contra qualquer parte do corpo. Com a estratégia desenhada na mente, Dawan avança. O truque é sujo, mas eficiente. Ele agarra o capuz do Brutamontes, puxa para baixo cegando o oponente e dispara um soco com tudo. Porém, os reflexos do inimigo são absurdos. Mesmo sem enxergar direito, Seongu antecipa o ataque, puxa Dawan para o lado e lança um chute giratório de devolução que joga o garoto direto no chão. Machucado, Dawan assiste ao valentão arrastar um objeto pesado do asfalto. Empunhando a nova arma com firmeza, Seongu decreta friamente que já deveria ter acabado com a luta usando aquilo desde o começo. A obsessão doentia de Seongu por vitória tem raiz no passado. Nos tempos de equipe de atletismo, a pressão para ser o mais rápido da pista o engolia vivo. As regras não importavam. O único objetivo aceitável era o primeiro lugar. Ficar em segundo significava voltar para casa e ser espancado pelo próprio pai. O velho era um narcisista invicto na juventude, mas que teve a vida interrompida por um acidente que o jogou em uma cadeira de rodas. Sem poder correr, o pai transferiu sua frustração para o filho, exigindo que o garoto carregasse seu legado à força. Para atingir essas expectativas irreais, Seongu treinava o próprio corpo até o limite da exaustão, correndo com a mochila abarrotada de areia até vomitar. O cenário mais trágico de toda essa tortura diária era a realidade implacável. Independentemente do esforço brutal, nada nunca parecia ser suficiente. A medalha de prata havia se tornado uma maldição. A frustração constante e a pressão do pai o empurraram para uma saída violenta. Em um ato de desespero na calada da noite, Seongu atraiu o corredor número 1 da equipe e esmagou o rosto do adversário com um troféu. A lógica doentia que ele adotou a partir daquele dia era simples. Se não podia ultrapassar os melhores, ele iria mutilar todos que estivessem na sua frente. De volta à viela, a ameaça é real.
Empunhando um tijolo pesado, o Brutamontes confessa friamente que o ataque com o troféu no passado deixou sua vítima em coma. Foi esse incidente que o expulsou do atletismo e fez seu pai renegá-lo de vez. Ele só escapou da prisão por ser menor de idade. Agora, ele está pronto para esmagar Dawan e repetir a dose. A situação é crítica, mas a regra de ouro das brigas de rua entra em cena. Usar qualquer recurso disponível. Dawan mantém a frieza ao se lembrar de um detalhe improvável. O pequeno polvo vivo que ele ganhou mais cedo não havia se perdido no ônibus. A criatura continuava escondida e viva dentro do seu capuz. Sem hesitar, Dawan arranca o bicho e o arremessa direto no rosto do gigante. Pego totalmente de surpresa por uma tática tão bizarra, Seung-Gu entra em desespero e joga a criatura longe. Mas o estrago já estava feito. Assustado com o impacto, o polvo esguicha um jato espesso de tinta preta nos olhos do agressor. O tijolo cai no chão. O valentão entra em pânico, gritando e esfregando o rosto inutilmente, agora com a visão completamente inutilizada. Com a barra de energia quase zerada e mana suficiente para apenas um último ataque, Dawan sabe que precisa de um acerto crítico. Aproveitando a cegueira do inimigo, ele salta e descarrega um soco brutal de cima para baixo, cravando o punho direto no topo da cabeça de Seung-Gu. Enquanto o adversário desaba, um único pensamento cruza a mente do protagonista. O presente bizarro de Eren foi a sua salvação. O golpe derradeiro é uma cabeçada brutal potencializada pelo poder do sistema. Em pensamento, o garoto dedica o nocaute a Eren. O impacto arremessa o valentão pelos ares, fazendo-o despencar pesado no asfalto, cuspindo sangue e ainda cego pela tinta preta. Respirando aliviado e rindo da própria vitória, Dawan ironiza que esconde muita força por trás da aparência inofensiva. O painel do jogo pisca confirmando o fim da missão e a derrota do agressor. O prêmio pela pior batalha de sua vida é mais um conjunto de chaves. A comemoração, no entanto, é cortada por uma fraqueza repentina. Suas pernas tremem e cedem. Ao checar a interface, ele percebe que sua barra de HP está drenando perigosamente. O trauma do desmaio no karaokê volta à mente. Apagar agora, com o Brutamontes nocauteado logo ali, seria assinar a própria sentença de morte. Lutando contra o colapso, ele acessa o menu de atributos e queima uma chave dourada na hora, injetando 500 pontos de vida no seu HP. O fôlego retorna, e ele finalmente pode se sentar no chão em segurança. No embalo, Dawan decide torrar o resto do inventário de uma vez. O uso de uma segunda chave dourada aciona um aviso do sistema. Nova classe e habilidades desbloqueadas. Ele finalmente recupera seu poder de múltiplos golpes massivos. O único revés é o custo salgado de 200 pontos de mana, problema que ele resolve na mesma hora gastando as chaves restantes para expandir sua reserva mágica. Com os status renovados e vivo, Dawan volta a atenção para o polvo. O bicho foi o verdadeiro herói daquela luta. Decidido a honrar o presente de Eren, ele decreta que vai criar o animalzinho e o batiza de Fufuxo. A tranquilidade dura menos de um segundo. Do nada, um gato de rua salta e abocanha o novo mascote. A cena de um gato de rua carregando seu novo mascote de boca aberta é o golpe de misericórdia no dia de Dawan. Em choque, ele entra em modo de desespero absoluto, perseguindo o bicho pela cidade com lágrimas nos olhos e sangue nos olhos. Ele grita o nome de Fufuxo, mas horas depois, o resultado é um desastre. Dawan volta para casa coberto de arranhões, hematomas e uma derrota amarga. Segurando a foto do polvo, ele pede desculpas em silêncio a Eren por ter falhado em protegê-lo. O celular toca. É sua mãe, ligando para checar como foi o primeiro dia. Com a naturalidade de quem acabou de enfrentar uma zona de guerra, Dawan responde que quase morreu, mas que é apenas um dia normal na sua rotina atual. Ocupada com uma viagem de negócios, ela explica que está no Reino Unido. Dawan ainda tenta processar a distância quando ela muda o foco, o aniversário de morte do pai dele. Alegando a agenda lotada, ela ordena que Dawan vá ao cemitério no lugar dela e desliga antes mesmo de ele responder. Sozinho, Dawan encara uma foto antiga de família. Ele observa o porta-retratos por um longo momento, mas a fome acaba interrompendo o clima nostálgico. O trauma do polvo perdido é tão irônico que, no momento, ele só consegue pensar em comer polvo frito. Enquanto isso, em um galpão abandonado, o clima é de velório. Um subordinado entrega a notícia bombástica. Seung-Gu foi derrotado pelo representante de Boromai. O chefe, segurando uma ferramenta pesada, mal consegue acreditar. O subordinado garante que é verdade e reforça que a ordem de silêncio veio diretamente de Big Chan, o representante do segundo ano de Bang Shandong. Perto dali, a cena é de humilhação. Seung-Gu está amarrado a uma cadeira, forçado a ouvir seu superior listar os riscos da derrota. O medo de que o alto escalão de Bang Shandong
descubra a falha diante de um aluno de Boromai é palpável. Sem qualquer piedade, Big Chang desfere um chute na cadeira, fazendo Seung-gu deslizar pelo chão, sentindo o peso das consequências da sua derrota. O líder, Big Chang, explode em fúria. Ele dispara contra Seung-gu, lembrando-o de que, após a morte do pai, foram eles quem o acolheram e o protegeram, apenas para serem pagos com o fracasso de um tolo. Ao avistar a mochila abarrotada de areia, Chang destila veneno, zombando da obsessão patológica de Seung-gu por velocidade e pelo luto mal resolvido. Ele vira as costas para o subordinado e o Seok toma a decisão. O assunto não será mais terceirizado. Ele mesmo vai caçar o representante de Boromai, Dawan, para acertar as contas. Na manhã seguinte, o clima na escola é de estranheza, e a Han comenta que Seung-gu, um aluno que nunca falta, simplesmente não apareceu. Dawan finge naturalidade, mas por dentro já faz os cálculos. Se o ruivo sumiu, talvez ele finalmente consiga a paz escolar que tanto sonhou após a vitória. A ilusão dura até o primeiro intervalo. Um aluno entra na sala aos gritos, visivelmente aterrorizado, avisando que figuras perigosas invadiram o colégio atrás de Dawan. Antes que ele consiga processar a informação, a porta é escancarada por um grupo de brutamontes. Sem cerimônia, eles começam a agredir os estudantes enquanto vasculham a sala. O líder do grupo, um homem imenso e careca, atravessa a confusão e para diante de Dawan com um sorriso sádico. Ele se apresenta como o pessoal de Banshin e dá ordem. Dawan vai acompanhá-los agora mesmo. O instinto de sobrevivência do garoto dispara. Ir com eles é assinar o próprio atestado de óbito. Ele recusa na hora. O careca não se abala. Ele apenas propõe um desafio cruel. Pergunta se Dawan tem coragem de enfrentar os 10 capangas que bloqueiam a saída no corredor. A matemática é simples. Lutar contra 10 caras sozinho é suicídio. Dawan busca uma saída desesperada, mas é interrompido por uma voz conhecida que corta o pânico na sala. Han surge na porta, ordenando que aquele bando de idiotas pare com a palhaçada e vá embora com ele. Han exige explicações. O que capangas de Bang Shin estão fazendo no seu distrito? O careca, líder do bando, debocha da pergunta. Um dos membros do grupo avança para humilhar Dawan, mas Han não dá margem para conversa. Um chute violento atinge o rosto do agressor, que desaba gritando com as pernas claramente quebradas. O ambiente entra em ebulição. Han impõe sua autoridade. Dawan não vai a lugar nenhum. Ele desafia o grupo inteiro, perguntando se os 10 valentões realmente acreditam que podem vencê-lo. Dawan observa a cena, paralisado, tentando entender como alguém consegue tanta força em um único golpe. Outro capanga tenta a sorte e parte para cima, mas é parado por um soco seco no rosto antes mesmo de fechar a distância. Um terceiro, um sujeito corpulento, tenta um ataque furtivo por trás, erguendo uma cadeira para desferir um golpe fatal. Han nem olha. Ele desvia com um movimento fluido, gira e encaixa uma cotovelada precisa no pescoço do atacante. O impacto é brutal. O gordo voa pelo ar, atravessa a sala e racha a parede de concreto ao colidir. O terror se espalha. Os membros da gangue que restam imploram para que ele se afaste, enquanto o outro tenta intimidá-lo com ameaças de morte. 2 subordinados, achando que tinham encontrado uma brecha, investem juntos em uma investida coordenada. Han responde com uma manobra acrobática, apoiando-se em uma mesa para um giro perfeito, terminando em um chute duplo que apaga os 2 oponentes simultaneamente com um golpe nas têmporas. O líder, careca, ferve de ódio ao ver sua equipe ser dizimada como lixo. Ele ordena que todos ataquem ao mesmo tempo. O resultado é um massacre coreografado. Han se move como um borrão, arremessando os inimigos contra móveis e paredes com uma facilidade humilhante. Dawan e Ji-han assistem a tudo em silêncio absoluto, a boca seca e os olhos arregalados. Naquele momento, eles finalmente entendem a verdadeira escala da força de Han.